Na aula de História de hoje, 2 de setembro, páginas de 12 a 23, neste capítulo 2, procuraremos identificar diferentes categorias profissionais do campo e da cidade. Então, aqui, para iniciar, vocês podem responder ou simplesmente apenas uma conversa. Quais profissões aparecem no texto? Então, aparecem algumas profissões, que são mecânico, soldador, bancário, comerciante, professor, engenheiro, carteiro, office boy, operário, que é o texto que vem sendo apresentado aqui neste capítulo 2, que vocês irão estar lendo. Segundo tópico. Você sabe que matéria-prima? Caso não saiba, consulte um dicionário para descobrir o seu significado. Então, matéria-prima é um produto utilizado para a fabricação de uma mercadoria, tá? No texto é citado o algodão, a matéria-prima utilizada para a produção de tecidos. No dia a dia, podemos encontrar pessoas que exercem diversos tipos de trabalho. Indique algumas profissões que você conhece, tá? Então, é uma resposta pessoal. Você já pensou em exercer uma profissão? Qual seria? Por quê? Você tem interesse nessa profissão? Então, você vai estar respondendo, é uma resposta sua pessoal. Na página 14, nós temos aí todas as profissões são importantes. Então, trabalhar é uma das ações mais características do ser humano, né? Para muitos estudiosos, o trabalho é o que define, né, a nossa espécie e nos diferenciando dos animais. Então, você sabe o que é trabalho? De maneira simples, podemos afirmar que trabalho é uma atividade exercida por uma pessoa com o objetivo de elaborar um produto ou prestar algum serviço. Aqui nós temos um exemplo, né, na imagem. Garis realiza a limpeza de uma rua em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Então, todas as profissões, de alguma forma, são importantes para a vida em sociedade. Imagine se, por uma razão qualquer, o lugar em que você vive não contasse mais com o serviço dos garis. Ou então, se os cozinheiros de uma escola deixassem de trabalhar. Também seria preocupante se a gente não pudesse ser atendido por um médico ou um enfermeiro. Então, você vai discutir, né, o que nós podemos fazer para valorizar e respeitar todos os tipos de trabalho de nossa sociedade. Vocês podem estar escrevendo em uma folha à parte. Página 15, trabalho no campo. Grande parte dos alimentos consumidos vem do campo. Além disso, é na zona rural que se produz ou extrai matéria-prima, né, para a elaboração de diversos produtos. Algumas atividades praticadas no campo são milenares, outras existem há mais de 500 anos por aqui. Na maioria dos casos, o avanço das novas tecnologias modificou os tipos de trabalho rural, aos quais podemos dividir em 3 áreas: agricultura, pecuária e extrativismo. Então, nós temos aqui agricultura e pecuária. Os agricultores são responsáveis pelo cultivo de vegetais. Entre outras funções, preparam a terra, semeiam, plantam, cuidam da plantação e colhem a produção. E a pecuária, por sua vez, abrange a criação de animais, tais como boi, porco, galinha, cabra, etc. Hoje em dia, tanto a agricultura quanto a pecuária empregam recursos tecnológicos modernos, né? Caso de computador, de drones. Aqui nós temos as imagens. Página 16. Falando sobre o extrativismo. O extrativismo é uma categoria de trabalho que envolve a coleta ou extração de produtos naturais, como madeira, frutos, minerais, peles, folhas, sementes, etc. E no Brasil, esse tipo de trabalho é geralmente exercido por comunidades tradicionais, isto é, povos ou grupos que vivem em um lugar por muitas gerações e possuem um estilo de vida ligado à natureza. Aqui o exemplo. E aqui no uso do dicionário, você vai consultar o dicionário e indicar a função das seguintes profissões: do agrônomo, do veterinário, do apicultor e do piscicultor. Na página 17, regionalize-se. Você vai ler esse pequeno texto e vai responder número 1, indique a localização e o ano de fundação da cidade de Lucas do Rio Verde. Então, o ano em que foi fundada e onde ela localiza-se. Número 2, apesar de seu pequeno tamanho, essa cidade tornou-se famosa. Por que isso aconteceu? Então, você vai responder que apesar do tamanho, né, o que ela ganhou em destaque? Devido ao emprego de quê? E número 3, quais são os principais produtos rurais dessa região?
nós temos aí, né, alguns produtos, são 6 produtos que aparecem. Na página 18, fazendo história. Você vai fazer uma pesquisa sobre uma comunidade tradicional do seu município ou região. Para isso, utilize livros, enciclopédias, sites ou converse com pessoas que possam conhecer tal assunto. Que tipo de comunidade tradicional é essa? Quantas pessoas fazem parte dessa comunidade? Onde essa comunidade está localizada? Ela pratica algum tipo de trabalho? Qual? E quais tradições ela possui? Ela sofreu mudanças com o tempo? Quais? Quais tecnologias ela utiliza? Então, você vai utilizar essas respostas, tá, das questões para escrever um texto, tá? Pode ser numa folha avulsa, tá? Você pode fazer desenhos, colar imagens, tá? Retratando a comunidade, tá? E no dia da aula você vai estar me mostrando, tá? Vai colocar seu nome no texto, tá? E eu vou estar lendo esse texto realizado. E se você puder colocar, indicar onde você retirou a informação, também é válido. Na página 19, nós temos aí o trabalho urbano. Nas últimas décadas, grande parte da população brasileira passou a viver em cidades. Então, por essa razão, os centros urbanos cresceram, né? E contam com uma enorme variedade de profissões hoje em dia. Assim como o trabalho no campo, o trabalho urbano sofreu muitas transformações devido ao uso de novas tecnologias também. Aqui nós temos os operários participando da produção de veículos e indústria da cidade de Canoas. Aqui nós temos um exemplo. Na página 20, comércio e serviços. Os trabalhos ligados ao comércio realizam a compra e venda ou a troca de mercadorias, né? Geralmente em um lugar específico, né? Feiras, rua, mercados. E em nosso país, cada vez mais pessoas comercializam produtos por meio de aparelhos modernos, tais como os celulares e computadores. Os prestadores de serviços, por sua vez, realizam uma atividade que procura atender a uma necessidade da nossa sociedade. Os professores, por exemplo, são responsáveis pela educação, né, dos alunos. Atualmente, muitos prestadores de serviço podem trabalhar nas sedes de empresas, né, que os empregam então em suas residências. Aqui nós temos exemplos. Na página 21, encontre as respostas das frases no diagrama. Então, aqui nós temos o diagrama. As palavras que vocês irão encontrar são serviços, operário, extrativismo, vaqueiro e agricultor. E com essas palavras vocês irão responder essas questões aqui. Letra A, prepara a terra, semeia, planta, cuida da plantação e colhe a produção. Quem? B, antiga profissão ligada à pecuária. Letra C, envolve a coleta de produtos naturais como madeira, frutos, minerais, peles, folhas, sementes, etc. Letra D, também é conhecido como trabalhador da indústria ou proletário. E letra E, professores, médicos, jornalistas, né, entre outros profissionais, são prestadores de... Na página 22, neste capítulo, você conheceu alguns exemplos de profissões do campo e da cidade. Em cada espaço, faça um desenho para representar um tipo de trabalho no campo, um tipo de trabalho na cidade. Então, aqui é o do campo, aqui é o trabalho da cidade. No número 3, depois de fazer os desenhos, responda qual profissão do campo você representou. Letra B, qual profissão da cidade você retratou. E letra C, o que mais chamou sua atenção em cada profissão. Na página 3, na página 23, você vai pesquisar um tipo de trabalho comum em sua região. Essa atividade profissional pode ser rural ou urbana. O foco da pesquisa será a influência das novas tecnologias no trabalho escolhido por você. Então, essas tecnologias podem envolver o uso de computadores, tablets, drones, etc., robôs e outros recursos modernos, tá? Para realizar a pesquisa, tá? Você vai escolher a profissão, tá? Consultar fontes, tá, de informação como livros, sites e revistas. Você pode fazer numa folha avulsa, tá? Podendo também adicionar imagens, mapas, desenhos também nessa folha. No vamos relembrar, nós temos marque com V, verdadeiro, ou F para falso. Então, nós temos 3 frases falsas e temos 3 frases verdadeiras. Aqui na plataforma,
nós temos. Todas as profissões são importantes. Observe os desenhos e depois escreva o nome de cada profissão. Pode escrever embaixo, tá? Pode estar escrevendo embaixo de cada profissão o nome. Pode estar escrevendo embaixo. Número 2. Use o dicionário. Você vai dizer o que significa castanheiras, marisqueiros e seringueiros. Nós encontramos essas respostas também na nossa aula de hoje. Número 3, complete. Letra A. Os agricultores são responsáveis pelo cultivo de espaço. A pecuária, por sua vez, abrange a criação de espaço, tais como boi, porco, galinha, cabra, etc. Letra C. Grande parte dos alimentos que consumimos vem do espaço. E, na maioria dos casos, o avanço das tecnologias modificou os tipos de trabalho rural, os quais podemos dividir em 3 áreas. Então, são 3 áreas que podemos dividir. Você vai escrever essas 3 áreas. Número 4. Como é conhecido o trabalhador da indústria ou proletário?